Olá pessoal, boa tarde. O Forum Design deste sábado começa agora e hoje eu recebo um dos arquitetos mais conhecidos e renomados da região de Ribeirão Preto, Eduardo Figueiredo. Um grande amigo também. Muito obrigado pela presença no nosso programa hoje, Edu. Eu que agradeço, Fabinho. Muito bom estar aqui com você. Edu, gostaria de começar nosso programa falando um pouquinho da sua vida pessoal e também da sua carreira profissional. E como começou tudo isso, a sua paixão pela arquitetura? O sonho, né? O sonho de ser arquiteto foi realmente uma coisa que desde criança eu gosto muito de desenhar e sempre foi uma descoberta que veio aos poucos e tudo isso foi acontecendo assim gradativamente até eu perceber que eu queria fazer uma faculdade. Acabei errando de começo fazendo engenharia 2 anos. Mas foi bom, porque aí logo em seguida eu descobri que minha vocação era arquitetura e daí para frente foi só caminhar, porque aí eu vi que era aquilo que eu queria. E onde foi sua formação? Eu me formei em Mogi das Cruzes, na FAU Brás Cubas, em 75, então eu já tenho uma longa trajetória aí. O ano que eu nasci? Pois é, olha só, você estava nascendo e eu começando a nascer para arquitetura. Isso aí foi muito bom, porque foi uma experiência, por eu ter feito um pouco de engenharia, me valorizou muito o outro processo criativo, que realmente era aquilo que eu queria. E hoje eu preparei uma grande surpresa, que é a presença do chefe Alejandro Blanco, que é um dos maiores chefes do mundo e que veio diretamente da Espanha para participar hoje aqui do Construindo Sabores no Forum Design, Edu. Que maravilha, vamos testar esse sabor, né? É isso aí, então eu peço que vocês se encaminhem lá para a nossa cozinha gourmet, especialmente preparada para o programa de hoje, que eu vou dar um recadinho ali e já volto. Estou aqui hoje no showroom da SCA, onde você encontra projetos diferenciados, com linhas contemporâneas, clássicas, resistentes, leves e com tendências do mundo todo para a sua casa ou escritório. Tradição e qualidade há quase 50 anos. SCA, a vida é móvel. É isso aí, pessoal, a gente continua por aqui. Eduardo, daqui a pouquinho a gente prossegue nosso bate-papo, mas antes converso aqui com o grande chefe Alejandro Blanco. Alejandro, o que você preparou hoje aqui no Forum Design, no nosso quadro Construindo Sabores? A gente preparou um prato italiano. A gente preparou um nossobuco. O nossobuco é a parte da perna do animal. Vamos a preparar um nossobuco com um purê de mandioquinha, com um pouquinho de bacon defumado, com uns cogumelos italianos, com um pouquinho de alho poró, umas nozes e um pouquinho de cebola. Então, mãos à obra, que daqui a pouquinho a gente degusta esse prato maravilhoso. Obrigado. E agora eu continuo o bate-papo com meu grande amigo e arquiteto, um dos mais conhecidos da região de Ribeirão Preto, Eduardo Figueiredo. Edu, gostaria que você contasse esse período pós-formação, já como arquiteto. Foi uma oportunidade muito boa que me apareceu, porque eu fui, com sorte, trabalhar num dos melhores escritórios na época de São Paulo, que era Germano Mariucci e José Duarte Aguiar. Era um escritório com uma formação italiana, uma coisa muito, meio top realmente da época da cidade. E após 3 anos de trabalho, aí chegou a hora que eles falaram para mim, agora arquiteto tem que viajar, tem que sair para o mundo. Nesse período eu havia conhecido inclusive uma portuguesa que nós estávamos começando lá um namoro. Você conheceu ela em São Paulo, a portuguesa? Conheci em São Paulo, apresentada por um amigo meu que trabalhava comigo, português, no mesmo escritório. E ela estava a trabalho, férias? Estava umas férias meio prolongadas e...
Só que, infelizmente, já tinha essa minha viagem programada, daí 3 meses eu saí para o mundo, porque tinha um professor meu da faculdade, Eduardo Quiniz de Mello, que ele tinha uma frase que falava: arquiteto tem que viajar, tem que ter o passeio do olhar, tem que estar em constante atividade com o mundo, para que você possa reconhecer melhor o teu país. E nisso eu fui para um congresso no México de uma semana e fui depois passeando, fiquei 1 ano viajando. Sozinho? Sozinho não, estava com o Mané. Grande Mané, que é o Manuel Garcia, arquiteto também. Grande amigo, irmão. E nós ficamos viajando muito tempo. Aí após 6 meses eu fui reencontrá-la em Lisboa para continuar o namoro. Apesar que aí ela voltou para o Brasil, eu continuei minha viagem, porque eu tinha ainda um compromisso comigo, né? Porque, como eles diziam, é o seguinte: faça isso antes de casar, porque depois de você casar, acabou. Então, cumpri realmente como mandava o figurino, né? E a sua atual esposa? Minha atual esposa. Eduardo. Companheira de trabalho, né? Que hoje trabalha com você também. Trabalha comigo, né, lógico. E toca o dia a dia do seu escritório. Toca tudo. E após o seu retorno a essa viagem, o que aconteceu? Não, aí a gente se casou em São Paulo e quando foi para ter o meu primeiro filho, nós tínhamos uma decisão, né, de criá-lo em São Paulo ou Ribeirão Preto, optamos por Ribeirão. E foi realmente quando nós viemos para cá e daí, até hoje, a gente continua. E quando você retornou então de São Paulo para Ribeirão Preto, você montou o seu escritório de arquitetura? Montei meu escritório de arquitetura. Que é o mesmo até hoje? Até hoje eu tive um escritório antes, a casa dos meus pais, assim que eu voltei. E logo após aí eu construí já no que eu tenho até hoje, que é o meu canto. Eduardo, de projetos executados, mais ou menos, mais de 600 projetos? Olha, Fabinho, eu não tenho um número assim, mas eu acredito que com certeza. Às vezes eu passo pela rua e olho e vejo e falo, acho que essa casa aqui eu fiz. Às vezes eu já cheguei até a bater na porta e perguntar e ter a grata satisfação de encontrar ainda o mesmo proprietário. Isso é muito legal. E principalmente para ver como funcionou. Eu acho que na profissão de arquiteto você realiza sonhos. E esse sonho muitas vezes é muito recente e depois ele envelhece como nós e a gente tem que perguntar como é que ele funcionou nesse momento, né? Sempre, isso é muito bom. E eu gostaria que você falasse, além dos projetos de arquitetura também, qual o seu perfil, você define o seu perfil de arquitetura? Bom, eu tenho um perfil que eu acho que é muito, sabe, a mistura do contemporâneo com um projeto mais ousado ou também um projeto um pouco mais reciclado com materiais de demolição, que eu acho que um valoriza o outro. E isso é uma característica realmente que desde o início eu impus assim como uma coisa minha. E adoro design, fazer logo, marca, eu gosto de participar de tudo. Eu acho que a provocação, no fundo, é a grande tópico da minha arquitetura, porque eu acho que nós arquitetos precisamos disso, para não ficar uma arquitetura morta e também sem vida. Eu acho que ela tem que ter um pouco mais de cuidado, no sentido de ser muito usada e não uma arquitetura simplesmente de revista. O que você define, por exemplo, dos projetos do início da sua carreira e os projetos de hoje? Mudou bastante? Eu acho que a gente muda, né, Fabinho? E eu estava conversando há pouco até com o Alejandro, comentando com ele que quanto mais velho a gente vai ficando como o nosso vinho aqui, viu? Melhor, e as ideias, a própria experiência, tudo isso vai dando um pouco mais de charme na nossa vida, né? Isso eu acho que é muito bom, porque você tem realmente uma confiança muito maior no teu trabalho. Eduardo, eu que acompanho o seu trabalho há tanto tempo, percebo que é uma característica muito forte do seu trabalho, é que você traz a natureza para dentro dos projetos. Então é a natureza e a arquitetura, essa união perfeita. Então, eu comento que Ribeirão Preto está muito longe do mar.
e aqui a gente tem uma convivência muito maior com o campo. Então eu acho que essa simbiose, entendeu? Campo, mar, é uma arquitetura que mais ou menos tem uma conversa, né? Falta Ribeirão, só o mar, porque o clima, tudo isso ajuda muito. E as pessoas têm uma empatia por isso. E eu acho que eles gostam desse aconchego do lar, principalmente como residência. Como lado comercial, eu acho que é uma outra arquitetura. É uma arquitetura que é mais para o público. Agora, eu acho que a residência é mais para a pessoa. Então, eu acho que tem que ter esse apelo da cara da pessoa, do modo de vida. E aí que é a mistura, às vezes, da simbiose do campo, às vezes com uma coisa mais contemporânea, dependendo do clima e do cliente. Tem um local aqui em Ribeirão Preto, que eu já visitei bastante, tem inúmeros amigos também lá, que é a Ípica em Ribeirão Preto. Lá você tem vários projetos, você também tem o seu próprio projeto lá, e são todos assim, com essa característica da natureza e arquitetura. Eu fiz inúmeras casas, reformas, foi assim, um abraço dos amigos que vivem lá, casas que eu convivo e eu participo, então isso é muito agradável. E realmente, lá é um lugar mágico, fantástico. Eduardo, o que você gosta na arquitetura e o que você não gosta na arquitetura? Eu não gosto do modismo. Eu gosto da arquitetura livre, solta, com característica da pessoa que vai morar. Eu acho super perigoso quando a pessoa comenta até, eu gostaria de ver um projeto teu. Eu falo, olha, eu vou te mostrar o projeto, a pessoa que está lá adora. Não sei se você vai gostar, porque é muito pessoal. E isso eu acho que é um respeito que você tem com o cliente de executar a obra para ele. Então, acho que as casas que eu já fiz, eu moraria em todas elas. E você acha que hoje as pessoas fazem projetos mais para elas ou não, pensando só no... Como que você define isso? Só pensando, deixa o gosto com o profissional? Eu acho que uma coisa muito importante, Fabinho, é muitas vezes o rótulo, por exemplo, de você ter as casas meio de modismo, que eu falo, caixas, sendo que Ribeirão Preto precisa de sombra, telhado. Então eu falo que é uma arquitetura que tem que ter um misto, mas não pode esquecer desse, porque depois o conforto térmico é péssimo, porque o calor daqui é muito forte e exige realmente um sombreamento muito grande. Só para a gente finalizando aí, a arquitetura para você é o que, Eduardo? Paixão, vício. É sua vida, o dia a dia? É a vida, o dia a dia, 24 horas no ar. Você anda olhando e pensando em arquitetura 24 horas, é isso? Eu tive a experiência agora do meu filho mais novo que falou, pai, resolvi, vou fazer arquitetura. Eu falei, cuidado, 24 horas no ar, hein? Não se esqueça disso. É isso aí. Du, e agora chegou o momento mais aguardado do programa. O chefe Alejandro Branco preparou um ossobuco com purê de mandioquinha e maçãs caramelizadas, acompanhado com molho à base de cerveja preta. Vem pra cá, chefe. Chefe, nós estamos ansiosos para experimentar esse prato, hein? Vão adorar esse prato. É uma mistura fantástica. Vamos lá, Du? Vamos lá. Bom apetite. Você também. Eduardo, que delícia de prato, hein? Olha, eu adoro essa mistura salgado e doce e esse toque do molho aí de cerveja, espetacular. Então, parabéns para o nosso grande chefe, um brinde a esse prato. Então, obrigado. Gostaria de agradecer a participação do chefe Alejandro Branco, também agradecer a sua participação do arquiteto Eduardo Figueiredo aqui no nosso quadro de hoje, no Construindo Sabores no Form Design. O nosso programa termina por aqui. Te espero novamente na segunda-feira. Um ótimo final de semana, um grande abraço e até lá. Muito obrigado.